A morte trágica da princesa Diana em 1997 ainda é um assunto muito controverso. Desde a época do acidente fatal em Paris, muitas teorias surgiram sobre as circunstâncias misteriosas de sua morte. Algumas dessas teorias sugerem que a morte da Diana, na verdade, foi um assassinato planejado pelo próprio governo britânico, enquanto outras apontam para uma conspiração da realeza ou até mesmo da própria máfia. Oi, sejam muito bem-vindos ao Curiosando TV, e hoje vamos falar sobre a curiosa e misteriosa morte da princesa Diana. Vamos falar sobre a forma da sua morte e como ela foi documentada e divulgada de forma oficial, mas também vamos mostrar algumas teorias em torno do próprio caso. E já vou avisando, fique atento que já vamos mostrar uma timeline sobre o rei Charles que realmente vai explodir a sua cabeça. Então já lança o like no vídeo e se inscreva no canal para que a gente possa trazer mais conteúdos aqui para você. Então se acomoda aí e bora lá! A princesa Diana, nascida como Diana Frances Spencer em 1º de julho de 1961, foi uma das figuras mais icônicas e amadas da realeza britânica. Ela se tornou famosa como esposa do príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, com quem se casou em 1981 em um casamento transmitido para todo o planeta. A princesa Diana e o príncipe Charles se conheceram quando a Diana tinha apenas 16 anos. O encontro ocorreu em novembro de 77, durante uma caçada de veado em Althorp, a propriedade rural da família Spencer, na qual a família do príncipe Charles estava presente como convidado. Na época, Diana era uma estudante no internato de West Heath, em Kent, e Charles era um jovem solteiro na casa dos seus 20 anos de idade e um dos homens mais cobiçados do mundo. O primeiro encontro entre eles foi breve, mas alguns meses depois, eles se encontraram novamente em uma festa em Londres. Foi então quando o príncipe Charles começou a demonstrar interesse por Diana e a convidou para sair. Depois disso, eles começaram a se encontrar regularmente, e em 81, eles se casaram em uma cerimônia que foi assistida por milhões de pessoas no mundo. O casamento foi visto como um conto de fadas na época, e muitos esperavam que eles tivessem um casamento feliz e duradouro. No entanto, como mencionado anteriormente, o casamento acabou com um divórcio em 96, após muitos altos e baixos. A princesa Diana morreu num acidente de carro em Paris, na França, no dia 31 de agosto de 97. Ela estava em um carro com o seu namorado, Dori Al-Fayed, e o motorista do carro, Henry Paul, quando o veículo bateu em uma coluna do túnel. O motorista e Al-Fayed morreram instantaneamente no acidente, enquanto a princesa Diana foi levada para um hospital próximo, apesar da demora, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu algumas horas depois. As investigações oficiais concluíram que o acidente foi causado devido à alta velocidade do carro e pela embriaguez do seu motorista, que estava dirigindo sob influência de álcool e drogas. E como dissemos lá no começo do vídeo, há algumas teorias conspiratórias sobre a morte da princesa Diana. E como prometido para você, uma das teorias mais pesadas sobre o caso é o envolvimento de até então o príncipe Charles e o agora rei Charles. Em 81, Charles se casa com Diana. Em 82, príncipe William nasce. Em 84, príncipe Harry nasce. Ainda nos anos 80, Diana descobre que estava sendo traída. Em 94, o Charles admitiu ter cometido adultério. E logo em sequência, um dia depois, Diana aparece vestida dessa forma. Sua roupa quebrava todos os protocolos da vestimenta real. E em 96, o divórcio foi oficialmente formalizado. E é aí que vem a sacada. Por ele ser o futuro rei, ele só podia se casar novamente se a sua ex-esposa estivesse morta. Um ano antes, em 95, Diana havia escrito uma carta onde ela falava que o Charles estava planejando em matá-la. E aí, em 97, Diana morre em um acidente de carro. Um ano depois do seu oficial divórcio, e 2 anos após a escrita da sua carta. Agora, passando para 2005, Charles se casa com Camila, sua atual esposa. E agora, em 2022, aconteceu a morte da rainha Elizabeth. Devido ao acontecido, Charles se torna o atual rei da Inglaterra e a Camila, sua esposa, rainha. Além disso, tem algumas outras teorias sobre esse assunto. Vamos falar aqui um pouco sobre elas. O assassinato por encomenda. Uma teoria da conspiração mais popular sugere que a morte da princesa Diana foi um assassinato por encomenda, organizado por membros da família real britânica que não aprovaram seu relacionamento com Dori Al-Fayed, um empresário egípcio. De acordo com essa teoria, o casal foi morto
para impedir que Diana se casasse com Dory, um muçulmano, e potencialmente tivesse filho com ele, que teria causado um escândalo para a família real. A ação do MI6. Algumas pessoas acreditam que o MI6, serviço de inteligência britânico, esteve envolvido na morte da Diana. A teoria sugere que o MI6 estava preocupado com o fato da Diana estar se envolvendo em questões políticas internacionais, como a proibição das minas terrestres, e que sua morte foi uma forma de impedi-la de continuar com suas atividades. Conspiração paparazzi. Há também uma teoria que a morte da Diana foi causada por paparazzi, que perseguiram um carro em alta velocidade, o que levou o motorista a perder totalmente o controle do seu veículo, e alguns sugerem que os paparazzis foram contratados por pessoas que queriam ver Diana morta, que inclusive esses cliques foram um dos mais bem pagos da história dos famosos. Envolvimento da família real. Alguns acreditam que membros da família real britânica estavam envolvidos na morte da Diana. De acordo com essa teoria, a família real tinha preocupações sobre o impacto de Diana na reputação da monarquia e, portanto, organizou sua morte para evitar futuros escândalos. Ação Illuminati. Uma teoria conspiratória mais obscura sugere que a morte da Diana foi parte de uma conspiração mais ampla do grupo secreto Illuminati. Segundo essa teoria, a princesa Diana teria se tornado uma ameaça ao controle mundial dos Illuminati, portanto, foi assassinada como parte de um plano maior para manter um poder. E só uma curiosidade sobre este assunto específico. Em 1994, foi lançado um jogo de cartas chamado Illuminati New World Order, onde uma das cartas chamada Princess Di, onde, de certa forma, previu sua morte em 97. Então fica ligado que em breve vamos lançar um vídeo sobre este jogo, detalhando cada previsão bizarra. Realmente você vai se surpreender. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no Curiosando TV. Espero que tenham gostado sobre o tema de hoje. E caso tenham qualquer ideia para tema, é só deixar aqui nos comentários. Muito obrigado e fui!